Glória a Deus. Mais uma vez quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Aleluia. Não quero ser muito longo, quero trazer uma mensagem. O Espírito Santo de Deus nessa tarde ministrou ao meu coração para edificação da amada igreja, que se encontra no Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 7. O Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo 7. Versículo de número 24. É uma passagem bastante conhecida. Já ouvimos mensagens ministradas sobre ela. Já ouvimos até mesmo aqui na nossa igreja. Lembro, a última vez que eu vi alguém ministrar sobre ela foi o próprio pastor Valdir também, há um tempo atrás, ministrou sobre essa passagem. E ela nos traz uma compreensão muito profunda em relação a crer no Senhor Jesus, né? Usando o exemplo aqui de uma mulher. Versículo 24 em diante nos diz assim a bondosa palavra de Deus. Acompanhe comigo. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por essa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. Amém? Glória a Deus. Versículo 30 para concluir. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e o demônio já tinha saído. Amados irmãos, sendo uma mensagem conhecida, um texto bastante conhecido, fica mais fácil a compreensão de todos quando nós podemos compartilhar uma mensagem como essa. Não precisamos fazer uma exegese completa, por ser uma mensagem já lida e ouvida por todos nós. Mas eu quero falar um ponto aqui antes de nós adentrar no contexto dessa mensagem, que a gente não pode fugir de um ponto muito importante, é de que esta mulher, ela procurou Jesus. O que motivou ela a procurar Jesus foi devido a sua filha estar possessa de demônio na sua casa. Ela, sabendo que Jesus estava ali naquela região, ela correu até Jesus. Essa mulher, sendo uma mulher grega, adoradora de outros deuses, não sendo judia, sendo uma mulher cananeia de origem, ela ouviu falar de Jesus e, sabendo da notícia de que Jesus estava fazendo muitos milagres, porque se falava de Jesus por todos os lados, dos milagres de Jesus. Se falava dos sinais que Jesus fazia, dos ensinamentos de Jesus, das multiplicações dos pães e dos peixes. Então ela acreditou que se ela se fosse até ele, ela poderia alcançar a misericórdia do Senhor e ali a sua filha ser curada, se liberta daquele mal.
Mas o que me chamou a atenção é pensar um pouco com a igreja o que levou aquela moça a ser possessa por demônios. Isso é um ponto muito importante a ser pensado, porque o texto não trata em si. O texto já apresenta ela endemoniada, possessa por demônios. Mas nós podemos aqui pensar o que pode levar uma jovem a ser possuída por demônios. Sabemos que o povo do cananeu, a sua cultura, os seus costumes, havia muitas orgias, prostituições dentro do templo, eles faziam tudo ao contrário. Então isso leva a considerar que por fazer a vontade do diabo, por já estar sendo dominada pelo inimigo, o próprio povo, leva a nós compreendermos que isso é uma das razões. Não estou dizendo que a jovem se prostituía, mas a cultura trazia isto para eles. Mas o que chama a atenção é porque ela estava possessa. Porque se ela foi buscar a ajuda só no momento da possessão. O interessante é que, assim como esta mulher, nós às vezes nos enquadramos a isso. Às vezes nós nos enquadramos a buscar a Jesus de uma forma veemente, de uma forma sucinta, de uma forma como nunca buscamos outra hora. É buscar a Jesus quando a situação não está fácil, quando as coisas estão difíceis, quando está de mal a pior. Eu, por exemplo, confesso que eu só fui me entregar a Jesus e reconhecer a Jesus como o único suficiente Salvador quando eu já não tinha mais perspectiva de vida. Eu cheguei a um ponto do fundo do poço em que eu imaginava que breve morreria, e o que só me cabia era entregar a minha vida a Jesus para ser salvo, devido à situação que eu vivia. Então nós entendemos que essa mulher buscou nas suas últimas circunstâncias. Poderia ela ter buscado pelos seus deuses, poderia ela ter buscado outras formas para sua vida, para sua filha ser liberta, mas ela sabia neste momento que só Jesus poderia fazer alguma coisa por ela. E assim é com as nossas vidas. Mas um outro ponto que me chama a atenção é a possessão. Certo dia eu ouvi uma mensagem do pastor Josué Brandão, numa parte da mensagem, ele trouxe uma indagação para a igreja. O que era mais difícil? Você lidar com uma pessoa possessa por demônios ou lidar com uma pessoa sendo influenciada por demônios? E quando ele pergunta isso, o que vem à mente, de primeira instância, é lidar com uma pessoa possessa, porque na maioria das vezes, quem não tem uma certa intimidade com o Senhor, ou um tempo já caminhado no Evangelho, se assusta, se espanta e não sabe como lidar com uma pessoa possessa por demônios, fora da sua racionalidade, sendo dominada pelo inimigo. Então aí leva espanto. Porém ele disse um ponto muito importante, que é muito mais difícil você lidar com uma pessoa sendo influenciada pelo demônio, porque para que aquela jovem pudesse chegar a ser possuída por demônios, de tal forma a perder a sua própria racionalidade, o inimigo dominar a sua mente, primeiro ela passou pela influência, e ser influenciado não é algo que está aberto à observação de todos. Nem todo mundo consegue observar e destacar, ou vamos se dizer assim, ter a revelação de Deus ou o discernimento de que aquela pessoa está sendo influenciada pelo inimigo, porque a influência do diabo é de uma forma sutil, às vezes é de uma tal forma que nem mesmo a pessoa sabe que ela está sendo influenciada pelo diabo. A pessoa observa, amados irmãos, quando eu falo da palavra influenciada, trazendo para a nossa naturalidade, nós observamos que às vezes alguém é influenciado por outra
outra pessoa. Várias vezes nós pegamos os nossos filhos, talvez, sendo influenciados nas escolas, e nós percebemos, esse comportamento não é normal. Não tem na igreja onde nós congregamos e não tem aqui em casa. Alguém está te influenciando na escola. Nós temos o discernimento, porque não é natural dele aquilo. Mas a influência de Satanás é mais difícil de saber, porque quando o diabo está na intenção de influenciar, ele não está na intenção de se destacar, ele não quer aparecer, ele quer ficar escondido por trás da situação, para que as pessoas se percam com as suas próprias pernas e acham que estão no caminho certo. E a influência do diabo muitas vezes vem de uma forma que nós achamos que estamos no caminho correto. Às vezes a pessoa é influenciada com palavras, às vezes a pessoa é influenciada com comportamentos, às vezes a pessoa é influenciada a tomar decisões que aparentemente aos seus olhos é a correta. Por exemplo, um dia quando Davi estava fugindo de Saul, Saul junto com seus guerreiros correndo atrás de Davi, numa certa noite, Saul dormindo dentro de uma caverna, os amigos de Davi chegam nele e falam aí, Saul está lá, ainda usa a Bíblia, eis o dia que Deus entregaria o seu inimigo nas tuas mãos. Davi, ele conhecia o Deus que ele servia, porém na mesma hora ele viu que aquilo não era uma influência de Deus, não era uma palavra dirigida por Deus, mas uma palavra dirigida por alguém que estava sendo influenciado pelo diabo. Não diz com essas palavras, porque a resposta de Davi é: longe de mim tocar no ungido do Senhor. Ele foi lá, rasgou um pedaço da veste, ele se sentiu mal por aquilo. Ele entendeu que tocar no ungido do Senhor, por mais que ele estivesse com a vida totalmente desviada, não era um projeto de Deus, não era o que Deus aprovava. Então a influência do maligno só é possível ser discernida por alguém que tem uma vida espiritual com o Senhor. Aquela jovem, a princípio, para chegar à possessão, ela passou por um momento de influência. E às vezes o inimigo está influenciando dentro da nossa casa e nós passamos despercebido, porque esta jovem, ela foi influenciada e ela passou despercebida aos olhos da sua própria mãe. A sua mãe, por mais da convivência que ela tinha, ela não conseguiu ver e discernir que a sua filha estava sendo influenciada pelo inimigo de tal forma que ela chegou ao ponto de ser possessa. Isso é muito importante a ser analisado, porque às vezes nós somos não somente pessoas do nosso meio, mas nós, se não tivermos uma vida íntima com o Senhor, se não estivermos ligados no Senhor, se não estivermos caminhando com Deus de uma forma correta, nós acabamos sendo influenciados pelo diabo. Não para prejudicar pessoas à nossa volta a princípio, mas para nos prejudicar a nós mesmos. Quantas pessoas que você conhece que achou que estavam tomando decisões corretas e no fim quebraram a cara? Quantas pessoas que você conhece que, influenciada pelo diabo, que você aparentemente até aconselhou, não é o caminho, não é o momento, não é a hora, não, é aí, olha aí, está na minha mão, é a oportunidade que eu queria. E nessa passagem que Davi diz, longe de mim tocar no ungido do Senhor, porque se ele matasse Saul aos olhos humanos ali, ele já tomaria o trono, porque o povo já aclamava ele como rei. E na lição que eu aprendi, essa passagem, na lição bíblica, numa escola bíblica, numa igreja que eu congregava, diz assim, que esperar o tempo de Deus significa rejeitar excelentes oportunidades aos nossos olhos. Davi sabia que não era o tempo de Deus para a sua vida de tomar o trono, porque ele sabia que se ele chegasse lá, Deus iria o levar. Ele não precisava agir com as suas próprias mãos. E às vezes as coisas acontecem à nossa volta, porque a estratégia do inimigo, meu amado irmão, o inimigo para tirar-nos da presença do Senhor, ele não vai vir com chifre, com rabo, com garfo, com capa preta, não.
Ele vai vir, como a Bíblia nos diz, em transfiguração de anjo de luz, com uma imagem que é o caminho que você queria. Mas repito, esperar o tempo de Deus para a sua vida significa muitas vezes rejeitar excelentes oportunidades aos nossos olhos. Se nós não tomarmos cuidado com isso, quebramos a cara. Se nós não tomarmos cuidado, eu vou mais além com os nossos filhos, como aconteceu com esta jovem, influenciados nos dias atuais por redes sociais, por jogos, por televisores. Se nós não tomarmos cuidado com as pessoas que estão em nossa casa, que estão sendo influenciadas pelo diabo, passam muito mais tempo com o celular do que com o pai, do que com a mãe. Isso é influência maligna dentro da nossa própria casa. E se nós não tomarmos cuidado com isso, nós vamos perder os nossos filhos para o diabo. Isso é se muitos já não perderam. Entenda que quando o diabo manifesta, ele se manifesta num corpo de uma pessoa. Uma vez eu ouvi um pastor dizer que esse inimigo aí que se manifesta de uma forma possessa, é o demônio suicida, porque ele sabe que ele vai manifestar e vai ser expulso. Porque o inimigo, ele não quer se manifestar, ele quer conduzir as pessoas ao inferno. Eu já disse aqui outra vez e vou repetir: eu vivi durante 7 anos no mundo do crime, das drogas, da prostituição, fui humilhado pelo diabo, eu era possesso pelo diabo, porque eu não me controlava, mas eu nunca manifestou o diabo na minha vida, mas eu sabia que eu era possesso, porque eu não tinha o controle da minha vida, ele me dominava, ele me controlava. Iniciou com a influência, que mal meu pai notou dentro de casa, quando foi ver, o mundo me engoliu, quando foi ver, tinha perdido eu para o mundo. Eu nunca manifestou o demônio em mim, nunca caí numa igreja. Fui várias vezes na igreja a pedido do meu pai. As pessoas iam lá, colocavam a mão, empurravam a minha cabeça, eu ficava normal, nunca saí fora de si. Mas eu sabia, eu sei hoje, que eu vivi uma vida possessa pelo diabo. E o diabo não está interessado em se manifestar dentro da sua casa. Ele está interessado em tomar a sua casa, em levar a sua casa para o inferno. Então nós precisamos estar atentos sobre isso, porque senão nós somos influenciados e quando menos esperamos, saímos da igreja, culpamos o nosso pastor, culpamos alguém da igreja, arrumamos inúmeros motivos para sair da presença do Senhor, mas mal sabemos que estávamos sendo influenciados pelo diabo. Quando alguém chega para você dizendo: saia dessa igreja, esse pastor isso, aquilo, essa irmã isso, aquilo, esse grupo isso, aquilo, esse líder isso, aquilo, saia de perto desta pessoa, correndo o quanto você puder, não se aproxime mais dela, porque ela está sendo usada pelo diabo para te influenciar. Porque um servo do Senhor, ele vai sempre te aproximar de Deus e nunca distanciar você daquele que pode te ajudar como irmão em Cristo Jesus. E aconteceu que, não tendo a percepção, não notando o erro, não notando o agir do diabo dentro da sua casa, aconteceu que a menina ficou possessa. E tendo a oportunidade, ela correu no lugar certo. Ela foi até Jesus. Ela foi até Cristo. E a Bíblia vai nos dizer, amados irmãos, que quando ela chega, sendo ela uma grega, uma mulher que não era israelita, até o momento Jesus estava ali, como o texto nos mostra, específico para o povo de Israel, a casa perdida, o povo, a ovelha perdida da casa de Israel. Ela vem e indaga a Jesus. E ela chega a Jesus e ela começa: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Observa que quando ela chega, ela reconhece quem é Jesus. Ela não vê Jesus como um profeta. Quando ela fala: Jesus, filho de Davi, tem de compaixão de mim, ela está reconhecendo que Jesus é da linhagem de rei e que ele é o Senhor da nação. Mas Jesus não lhe responde.
Jesus não lhe dá o retorno ao seu clamor, mas ela insiste. A Bíblia nos diz que quando ela chega e insiste, Jesus não lhe responde, ela se prostra diante de Jesus e adora. Aqui existe um outro ponto muito importante de quando nós buscamos a Deus pelas nossas vidas. E um ponto aqui, vamos aqui abrir um espaço, um outro ponto, para nós chegar nesse ponto. Quando ela clama, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ela não está dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da minha filha. Não, ela está dizendo, tem misericórdia de mim. Por que ela está dizendo aquilo? Simplesmente porque é filho? Não, porque ela assumiu a causa do problema. Porque quando nós chegamos aqui no momento da oração, como foi colocado aqui nessa noite pela vida do pastor Valdir, e os irmãos levantaram, apresenta essa vida, nós estamos assumindo a causa, o problema, assumindo a responsabilidade daquela pessoa que está precisando. Então esta mulher, ela chega em Jesus e diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está morrendo dentro de casa. Ela foi num momento de intercessão. Ela intercedeu por alguém. E interceder por alguém, amados irmãos, é o que mais falta nos dias de hoje nas nossas igrejas. E digo igreja em geral no mundo. Porque intercessor não pega no microfone. Intercessor não é colocado à mão como unção, separado ao ministério de intercessão. Não é. Intercessor não é conhecido porque o intercessor não conta para ninguém. O intercessor, amados irmãos, é alguém chamado exclusivamente por Deus no seu íntimo, porque ele intercede, só Deus sabe quem ele é no meio da igreja. Mas sabia que são os intercessores que mantêm a igreja de pé na vida espiritual? Às vezes chega um pregador aqui, Deus usa de uma forma sobrenatural. As pessoas são curadas, aceitam Jesus, se reconciliam com o Senhor. E aí aquela pessoa sai, aí coloca lá no Face, né, pastor Valdir? 10 almas para Jesus hoje. Mas mal sabe que aquelas almas foram salvas porque alguém estava intercedendo por elas dentro daquela igreja. Quando chegar naquele dia e for receber o galardão, aquela irmãzinha ou aquele irmãozinho que nunca pegou no microfone vai chegar e Jesus aqui, ó, toma aqui o seu galardão. E aquele pregador, mas espera aí, eu só vi tantas almas naquele dia, ela estava lá e ela não fez nada. Mas mal sabe você que enquanto você pregava, ela estava intercedendo pela sua vida. E essa era a função desta mulher, ela foi como intercessora, ela assumiu a responsabilidade, ela assumiu a dor, ela assumiu o sofrimento daquela moça, daquela jovem. Quando nós passamos a ter intercessor, é uma posição que é difícil de querer estar, porque além de você não ser visto, além de você não estar em destaque, você sofre as dores daquela vida. E aí a Bíblia nos diz que ela se prostra diante de Jesus. Ela clama, Jesus não dá atenção, mas ela chega um momento que ela se prostra. E ela adora Jesus. Às vezes nós passamos por situações que a adoração foge das nossas vidas. Viemos do culto sofrendo, com dificuldades, com problemas, e não temos vontade de adorar, a não ser somente ouvir a voz de Deus falar conosco, nos trazer uma resposta. Mas a adoração está longe de nós. E às vezes Jesus está dizendo, adore em meio às circunstâncias difíceis, me louve em meio aos momentos difíceis. Foi isso que Paulo e Silas fizeram em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, quando eles foram expostos a passar pública por libertar uma jovem de espírito de adivinha. Eles chegaram, foram expostos à praça, foram humilhados, chicoteados, esbofeteados. Quando chegaram dentro do cárcere programado para morrer no dia seguinte, o que eles poderiam fazer? Chorar, reclamar? Adoraram ao Senhor, oraram e cantaram louvores a Deus. No versículo 25 diz que de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e a porta de todos foram abertas através da adoração e do louvor no momento difícil de crise da vida de alguém. Também você está passando por um momento difícil, está clamando e não está vendo resultado, se prostre. Desça, se humilhe na presença dele.
Senhor, eu não sei mais como falar, eu não sei mais o que pedir, eu já falei tanto, já repeti tanto essas mesmas palavras que eu já não sei mais o que dizer. Então eu estou aqui hoje só para te adorar, eu estou aqui hoje só para louvar o teu nome. Foi isso que chamou a atenção de Jesus. Se Jesus volta para ela, ainda insiste, ainda dizendo para ela assim, ó, não é bom tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos. Não é bom tirar o pão. Ele estava dizendo isso, eu estou separado aqui para os judeus, não vim para vocês. E a realidade, os judeus consideravam as outras nações pagãs como cachorros. Cachorro no sentido de irracional, de fazer somente o que é errado, bajulador, de erro, de sujeira. Mas ela volta para Jesus e diz, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus filhos. Jesus, irmãos, olha que notoriedade. Ela insiste, primeiro ela clama, Jesus não responde. Ela adora Jesus, volta para ela na adoração, ainda prova ela, chamando de cachorrinho, chamando de alguém que não estava apta para receber a bênção, para receber a vitória. Mas mesmo assim ela não murmura contra o Senhor. Ela responde com Jesus de uma forma respeitando o senhorio e a autoridade de Jesus. Em nenhum momento ela desmerece a autoridade de Jesus. Em nenhum momento ela questiona se Jesus é o Senhor, é o Messias, é a autoridade maior, é o Deus Supremo. Em nenhum momento, porque as palavras dela sempre estavam colocando Jesus no centro de tudo. As palavras dela sempre estavam reconhecendo a autoridade e o senhorio de Jesus. E às vezes nós não somos assim. Nós que somos cristãos, às vezes, queremos murmurar, reclamamos e dizemos que Jesus não está nos vendo. Que onde está Jesus na nossa vida que não vê o que eu estou passando? Será que realmente Jesus existe? Será realmente que Jesus está no domínio de todas as coisas? Porque olha o que eu estou passando. Porém aquela mulher continua respeitando a autoridade e o senhorio dele. Continue se humilhando na presença do Senhor. Continue reconhecendo o Senhor, o Deus da sua vida. Continue reconhecendo a autoridade suprema de Jesus. Continue se humilhando perante o Senhor. Continue fiel na posição a qual você foi chamada, sem murmuração. Se for para chorar, chore. Chore bastante. Mesmo que venha a vontade de murmurar, de reclamar, não murmure, não reclame. Troque as palavras, glorifica o Senhor pelo momento difícil. Senhor, a dor está grande, o momento está difícil, mas eu estou aqui, debaixo da mesa do Senhor. Eu não sou digno de sentar à mesa com o Senhor. Eu não sou digno de partilhar a mesa com o Senhor. Eu sou pecador. Eu sou errante, o momento está difícil e reconheço a minha limitação. Eu não sou digno, mas se cair alguma migalha aqui eu quero, Senhor. Isso é se humilhar. Isso é descer na presença do Senhor. Aí Jesus, em outro texto, ele fala assim: grande é a tua fé, tamanha é a tua fé. Vai, porque chegando na sua casa, sua filha já vai estar liberta. E para concluir, o que foi medido aqui não foi a fé da menina que estava possessa. A menina recebeu a libertação, a menina recebeu a cura, a menina recebeu o milagre. Mas a fé medida aqui foi a fé daquele que estava intercedendo. Às vezes você está aqui intercedendo por alguém que está lá fora, mas ele não muda. Mas ela não muda. Mas essa pessoa só faz coisa errada, não tem como. Mas a sua fé está sendo medida nessa noite. Jesus quer fazer milagre naquela vida através da sua fé. Aqui essa mãe chega aqui, ela intercede por alguém, ela intercede pela filha que está endemoniada. A filha não está esperando nada, ela não está fora de si na sua casa endemoniada. Fé nenhuma ela tem.
mas existia alguém que estava ali intercedendo por ela, que tinha fé. Talvez você está aqui, está intercedendo por alguém, orando por alguém, insistindo por alguém. O pastor aqui não perde a oportunidade, todo o culto apresenta o meu irmão. Apresento o meu irmão Alex, apresento o meu irmão Alex. Outras pessoas apresentam alguém na minha casa, apresento o meu filho. E Deus está dizendo: pela tua fé eu vou libertar, pela tua fé eu vou sarar, pela tua fé eu vou transformar, eu vou mudar o quadro. Se você crê, tudo é possível aquele que crê. Mas o processo é esse. Às vezes é se encontrar numa situação de incompreensão, que parece que Deus não está ouvindo, que parece que Deus não está nem aí com a sua vida. É passar por esse momento, como essa mãe passou, é passar, mas passar com esse momento difícil que talvez você está passando, se humilhando na presença dEle, descendo na presença dEle, chorando na presença dEle, adorando na presença dEle, porque pela sua fé você vai ver um milagre acontecer na sua casa, na sua vida, na sua família. E quando você menos esperar, entrará por aquela porta, sentará do seu lado, adorará a Deus com você. Eu não fui salvo pela minha fé, eu fui salvo pela fé do meu pai. Meu pai orou por mim durante 7 anos, chorava, pedia morte pela minha vida, e eu simplesmente dizia que Deus não existia, que Deus é esse que não existe, que é a vida que eu estou vivendo. Talvez você tenha ouvido isso na sua casa, que Deus é esse, olha a minha vida, olha como eu tenho vivido. Porém você continua aqui chorando por Ele, clamando por Ele, clamando talvez nem por Ele, é por você, pelo seu milagre. E Deus está dizendo: pela tua fé eu vou quebrar essa barreira, pela tua fé eu vou mover montanhas, pela tua fé eu vou fazer milagres. Foi pela fé do meu pai que eu estou aqui hoje. Alguém chorou por mim, alguém chorou para você estar sentado onde você está hoje. Você só está salvo aqui hoje porque alguém se humilhou por você, porque alguém gemeu por você, porque alguém passou por esse momento como essa mulher. Não sabia o que estava acontecendo, talvez pediu até morte pela sua vida. Me leva, Senhor, para ver meu filho dessa forma, me leva, Senhor, para ver essa pessoa dessa forma. Eu não quero passar por isso, mas você passou, alguém passou, para que você estivesse ouvindo essa mensagem hoje, dizer que alguém, pela fé dele, Deus moveu águas para te salvar. E Deus vai mover águas para salvar pessoas em que para qual você está aqui neste lugar. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Deus vai mover águas por causa de você. Deus vai naquele lugar, Deus visita naquele lugar. Enquanto, meus amados irmãos, rapidamente entregando, acabou já o tempo, mas escute. Pedro estava no cárcere em Atos capítulo 11 ou 12. A Bíblia nos diz que ele já tinha tirado o anel, as sandálias e a capa. Já estava programado para morrer. Na sua naturalidade, arrancar a capa era arrancar a identidade. Arrancar as sandálias era arrancar, desfazer da missão, do comprometimento. Arrancar o anel significava arrancar a autoridade. Ou seja, eu já sei que eu vou morrer, para mim não dá. Mas alguém teve fé para que Pedro saísse da cadeia. A Bíblia nos diz que a igreja estava fazendo contínua oração por ele. E a Bíblia nos diz que o anjo do Senhor, enquanto eles oravam, entrou dentro do cárcere, passou pelas guardas, fez Pedro veste a sandália, põe a sua capa, e fez Pedro sair do meio daquele lugar. E assim tinha que as pessoas vejam, passar pelas grades, passar pelos guardas, simplesmente porque alguém estava no local em que você está, como hoje, intercedendo por ele enquanto você está aqui. Deus está operando ao favor daquela pessoa enquanto você está aqui. Deus está trabalhando ao seu favor. E a Bíblia nos diz que Pedro vai lá na porta. Oh, estou aqui, é Pedro. Uma menina chamada Rode chega, ela vai na porta, vê a voz de Pedro, ela reconhece, corre e volta. Mas peraí, Pedro está na porta, Pedro está na porta, Pedro está na porta, o povo clamando pela vida de Pedro. Pedro está na porta, aí pô, você está fora de si, Pedro está preso.
Deus vai te surpreender. Assim como aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25, que de repente o terremoto do Senhor veio sobre aquele lugar. Assim como aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, que Pedro estava na cadeia, o povo estava intercedendo, e Pedro foi levado pelo anjo até a rua, para chegar na casa daquele lugar onde estava orando, batendo na porta. Deus vai te surpreender, quando você menos esperar, que você nem vai acreditar, como aconteceu com aquele povo. Mas Pedro está preso, você está fora de si. Não é ele, eu ouvi a voz dele. Deus está dizendo, te prepare. Te prepare porque a vitória é grande. Te prepare porque o milagre é grande para o seu favor. Deus tem dado ordem aos teus anjos para trabalhar ao seu favor. Deus não está parado, Deus não está estagnado, Deus não se esqueceu de você, Deus não se esqueceu da sua casa, da sua família. Deus se lembrou de você, Deus se lembra de você. Que Deus abençoe a amada igreja em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus.